Nós estamos de volta, programa Questões de Fé. Agora eu quero falar com você uma coisa muito importante. Sabe o que é? Vem aí o Tenda Feirão. Uma oportunidade que você não pode perder. É o feirão nas lojas Tenda, com condições super especiais, somente neste final de semana. São apartamentos com entrada a partir de R$ 499, R$ 500. Aquele dinheirinho que você guardou lá, né? 499. 499 é menos do que um salário mínimo, né? Não é 499 mil, não. É 499 reais, né? Então, você dá uma entrada de R$ 499 reais, a documentação é toda grátis, o subsídio é do governo, Minha Casa Minha Vida, é o programa. O subsídio do programa Minha Casa Minha Vida de até R$ 18 mil. Você vai até a loja mais próxima ou ligue no telefone que está no seu monitor, 4003-3695, e agende uma visita. São apartamentos simples, apartamentos de 2 quartos, para um casal que está começando a sua vida, né? E com todo o conforto, e a entrega é garantida. É um apartamento novo na sua mão. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para 4003-3695, 4003-3695. Você vai ligar para lá, vai saber qual que é a loja mais próxima e você vai ver as circunstâncias de seu apartamento. Você pode deixar o aluguel, a coisa melhor que tem. Eu conheço muitos casais que hoje estão muito bem, apartamentos grandes, de 4 quartos, etc., mas que quando começaram assim. Compraram desta forma um apartamentozinho, deixaram o aluguel, o apartamento está no seu nome e a partir desse primeiro degrau, eles puderam galgar outros degraus. Não perca a oportunidade. Pode ligar até agora mesmo. Nesse fim de semana, você já pode ter o seu apartamento no seu nome e deixar o aluguel ou deixar aquela parente com quem você está morando, etc. Ficar livre, ficar livre. A melhor coisa que a gente tem é lugar para morar. Não deixe passar esta oportunidade. E agora nós vamos ter a música, o grupo musical que está aqui hoje conosco, o grupo Quadru. A música muito conhecida, O Caderno, de Chico Buarque. Vamos conferir.
música tão delicada, né? Dá até vontade de ser embalado por ela. Bom, mas vamos agora ao número 73 da exortação apostólica, Alegria do Evangelho. É um tema que nós estamos vendo hoje, e, aliás, desde sábado passado, e que é o tema da cultura, as novas expressões culturais, principalmente nas grandes cidades. E essa questão da cultura sempre foi muito complicada na reflexão filosófica e teológica, principalmente as relações entre a cultura e a natureza, a cultura e a fé. Não são problemas simples. Por exemplo, até que ponto a natureza é afetada pela cultura e até que ponto a cultura é afetada pela natureza. Alguém fala, mas o que significa isso? A gente sabe, aquilo que é natural, é realmente natural? É realmente natural? Ou a cultura influenciou muito para que fosse assim? Hoje se discute muito na relação cultura e natureza, por exemplo, os papéis de gênero, masculino e feminino. Como a criança é educada desde pequena para assumir um papel como menina, como menino. Isso é cultural ou é natural? Não são questões simples. Debates, polêmicas surgem a propósito disso. A mesma coisa também, esse é um exemplo que eu dei, não é só isso, é claro, né? Muitas outras coisas. Há outras questões também muito complicadas e polêmicas que afetam a relação da cultura com a fé, né? A cultura com a fé. As pessoas acham muito simples, a fé cristã precisa ser enculturada. Isso não é tão simples assim. O cristianismo nunca aceitou passivamente uma cultura como se o cristianismo pudesse absorver tudo aquilo que vem de qualquer que seja a cultura. O cristianismo reconhece que os elementos culturais de uma civilização, seja ela dos índios, seja ela do Ocidente, seja dos gregos, lá no 3º século da era cristã, quando o cristianismo entrou na cultura grega, depois na cultura romana, depois na cultura anglo-saxã, depois na América. Enfim, na América houve problemas, porque o cristianismo estava muito cristalizado na cultura europeia, Europa se considerava como sendo o centro do cristianismo. Então, a relação entre cultura e fé não é tão simples. Nós poderíamos dizer, a grosso modo, que no encontro da fé cristã, da pregação do Evangelho, dos valores do Evangelho com qualquer cultura, existe um processo que é complexo e eu poderia resumi-lo em três pontos. No primeiro ponto, o reconhecimento de que qualquer cultura pode receber o Evangelho e ser por ele transformada, porque a cultura é criação de Deus também, mas é também maculada pelo pecado humano. E, portanto, todas as culturas têm elementos misturados de graça e de pecado. O reconhecimento da positividade dos elementos de uma determinada cultura neste encontro entre fé e cultura é o primeiro ponto, é a primeira parte. Aí depois vem uma segunda parte, que é o elemento de depuração, em que nós, como cristãos, dizemos assim, isso já aconteceu na história e aconteceu muito bem. Este elemento é muito positivo, vamos fazê-lo crescer. Este elemento não é um elemento humanizante, é um elemento de pecado, então temos que cortá-lo. O modelo é o mistério da encarnação. Cristo assumiu a nossa natureza, mas transformou a nossa natureza, transformou-a pelo seu mistério da encarnação e pela morte. Ao morrer, Cristo transforma a nossa natureza, purificando-a radicalmente e introduzindo-a no mistério da Trindade.
Este é o processo cristão, é iluminado pelo mistério da encarnação, é o nosso modelo de enculturação. Então, valorizam-se os elementos humanizantes e de vida e eliminam-se os elementos de morte, desumanos e de pecado. Esse é o momento da depuração da cultura. Depois eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia, já pegando elementos constituídos, como, por exemplo, o encontro do cristianismo, da mensagem de Jesus, do Evangelho, com a cultura grega. E a gente pode ver isso. Hoje o Papa está a nos falar da necessidade do cristianismo realizar, como já tem feito, o encontro do anúncio do Evangelho com a cultura da grande cidade. Segundo ponto é a depuração. E o terceiro ponto é uma nova cultura preservando a identidade das coisas que existem naquela cultura anterior que foi evangelizada, mas uma nova cultura iluminada por dentro, informada pelo Evangelho. Na luz desta explicação, nós vamos ler os parágrafos e continuar a falar disso, a comentar os parágrafos 73 e 74 da exortação apostólica à alegria do Evangelho. Voltamos daqui a pouco.